Olá, olá, olá! Bora fazer esse corpinho? Bora fazer o corpinho da Maria Beatriz? Para fazer o corpinho da Beatriz, você precisa ter aí já pronto as duas perninhas e os dois bracinhos, tá? Que são os vídeos anteriores. Além dessas 4 peças aqui pronta, você vai precisar de uma cor para fazer a calcinha. Eu tô utilizando aqui um fio branco, enchimento simbólico, precisa mais disso, né? A gente vai fazer o corpinho, ele é grandinho. Agulha de crochê, eu tô usando a 2,20. Marcadores de ponto, que pode ser marcador de carreira, que pode ser papel e caneta. Marcador de ponto, que pode ser um clipe, pode ser um fio de outra cor, o que você tiver em mãos aí. Agulha para arremates e a cor de pele que você está utilizando, ok? Que é a mesma que foi feita as perninhas e os bracinhos. Então, dito isso, bora começar. Então, começamos aqui com as duas perninhas em mãos, os bracinhos ficam para depois, deixa eles aí para depois, tá? Então, você vai pegar essas perninhas aqui, você vai eleger qual que é a direita e qual que é a esquerda, vai virar o calcanhar para você, ó, eu estou aqui, o calcanhar está aqui, a ponta do pé está apontada para longe de mim. Ok? Então, eu faço este trabalho aqui, pego a primeira perninha, aqui eu elegi como a minha perna da mão direita, e vou encontrar o ponto central aqui, que seria o meio da perna, tá? O entrepernas. Encontrado este pontinho, marca aí de alguma forma, ok? E você vai fazer a mesma coisa para a perna que está aqui na minha mão esquerda. Calcanhar virado para mim, tá? Eu estou aqui e eu vou encontrar também este ponto, que seria aqui o ponto de encontro das perninhas. Então, está aí. Agora, sim, a gente vai começar a trabalhar com a linha. Então, aqui, com a linha branca, que é a linha que eu vou fazer a cor da minha calcinha, da Beatriz, né? Eu vou aqui colocar o fio, entrei com a agulha, vou trazer ele e vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, ok? Este fiozinho aqui, depois você arremata, quando a gente for fazer os pontos dessa perna, arremata junto, ou você já pode arrematar aí dando um nozinho utilizando a agulha de tapeceiro. Então, fiz aqui 5 correntinhas e já vou vir para a perninha que está na minha mão esquerda e vou fazer o primeiro ponto baixo dela. Então, aqui neste pontinho que eu marquei como o centro da perna, eu vou vir fazer o primeiro ponto baixo. Lembra que a gente encerrou as perninhas com 25 pontos cada uma, certo? Então, aqui eu fiz o primeiro ponto dos 25. Vou fazer o restante quando chegar aqui, né? Vou completar essa volta, ó. Aqui, calcanhar para trás, tá? Vou completar essa volta daqui até lá na frente, fazendo 25 pontos. Lembrando que eu já fiz um aqui. E quando eu chegar aqui no final dessa primeira perninha, eu volto com você. E aqui estou de volta, eu fiz a primeira volta aqui na perninha, agora os pezinhos estão virados para frente, tá? Vou aqui nas correntinhas fazer um ponto baixo em cada uma das correntinhas, tá? Então, aqui, lembra que você tem que ter 5 pontos, lembra? Fizemos 5 correntinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, ok? Então, faça, depois dos 25 da primeira perninha, faça as 5 correntinhas, assim, os 5 pontos em cada uma das 5 correntinhas. Estão aqui feitos os 5 pontos, um em cada correntinha que eu fiz no início, e agora eu vou fazer os outros 25 pontos da outra perninha, tá? Lembrando que este primeiro pontinho aqui, lembra do começo de tudo, onde eu fiz a primeira correntinha? Eu vou começar a fazer o primeiro ponto a partir dele, ó. Então, eu entro no mesmo local onde eu inseri a correntinha e faço o primeiro ponto para a segunda perna, ok? Então, eu fiz o primeiro, vou fazer os outros 24 que faltam aqui e já retorno.
E feito os outros 25 pontos aqui da outra perninha, veja que agora eu tô com o calcanhar novamente virado para mim. Vou finalizar essa carreira com 5 pontos aqui na correntinha, agora do lado de trás, tá? Então, fazendo esses 5 pontos aqui nas correntinhas, eu vou ficar com 60 pontos de base. 25 de uma perninha, 25 da outra, eu tenho 50. 5 na frente, 55 e 5 atrás, 60. Então, essa primeira carreira, que também foi a carreira de união das perninhas, eu vou finalizar com 60 pontos de base. Vou fazer essas 5 correntinhas que faltam aqui, né? Um pontinho em cada correntinha e já retorno. E aí está a primeira carreira finalizada, certo? Tenho este resultado até agora, 60 pontos de base. Vamos para a segunda carreira. E na segunda carreira, a gente sai de 60 pontos de base para 64. Então, você já vê que tem aí 4 aumentos. 2 aumentos você vai colocar aqui nessa lateral, tá? Do corpinho. E os outros 2 aumentos aqui nessa lateral, ok? Vou fazer os meus aqui, ó, o restante é tudo ponto baixo normal. Ponto baixo normal, sem aumento, sem diminuições. Somente vou ter 2 aumentos deste lado e 2 aumentos desse, ok? E vou finalizar a carreira com 64 pontos de base. Vou fazer a minha aqui contando. Quando eu terminar, eu volto e passo a contagem para você, se for necessário para você. Se não for, ó, já mete bala aí e já anota, já faz com 2 aumentos de cada lado, beleza? Vou lá fazer e já retorno. Eu tenho aqui, então, a segunda carreira pronta. Fiz 2 aumentos desse lado e 2 aumentos desse lado. Bom, vamos lá, vou passar a quantidade certinha de quanto eu fiz, se você quiser seguir dessa forma, ok? Então, eu comecei com 10 pontos baixos, fiz 2 aumentos, depois 30 pontos baixos, 2 aumentos e finalizei a carreira com 16 pontos, ok? Então, dessa forma, eu tenho 64 pontos de base. E com esses 64 pontos de base, vamos fazer 8 carreiras. Então, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 e A10. São 8 carreiras de ponto sobre ponto, 8 carreiras de 64 pontos baixos. Vou fazer as minhas e já retorno. E aqui eu tenho o resultado após fazer as 8 carreiras de ponto sobre ponto, as 8 carreiras de 64 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer a carreira de número 11. E ela será bem parecida com aquela que a gente fez os aumentos aqui do lado. Só que em vez de aumento, a gente vai fazer as diminuições. Então, para a carreira de número 11, você vem fazendo pontos baixos até chegar aqui na lateral. Chegando aqui na lateral, você faz 2 diminuições. 2, uma depois da outra. Vem seguindo em pontos baixos. Chegou aqui na outra lateral, faz também 2 diminuições, tá? Seguidas, ok? Então, quando você chegar mais ou menos aqui, ó, nessa pedacinho aqui que está entre o ladinho do corpo e a frente do corpo, mais ou menos nesse ponto aqui, ó, uma diminuição, outra diminuição. Aí já vai dar certinho essa carreira que a gente precisa fazer, tá bom? Então, vamos lá. Carreira de número 11, você vai finalizar ela com 60 pontos, porque teremos aqui 2 diminuições e do outro lado também 2 diminuições. E aqui está a carreira de número 11 finalizada. Fiz 2 diminuições deste lado e 2 diminuições desse. Se você quiser a quantidade de pontos que eu fiz aqui, ó, 14 pontos, 2 diminuições, 28 pontos, 2 diminuições e encerrei com 14, tá? Mas o importante é você centralizar, né? Concentrar as diminuições aqui na lateral do corpo. Pode ser que a gente tenha diferenças na tensão da mão, na tensão do ponto, então pode ser que essa quantidade não sirva para você, tá? Por isso que eu passo antes, 2 diminuições na lateral, 2 diminuições na lateral, ok? Então, vamos lá. Vamos para a próxima carreira, que é a carreira de número 12, certo? E na carreira de número 12, vamos fazer 8 pontos e uma diminuição por 6 vezes.
ok? Então, agora, acabou a concentração aqui do lado, vamos fazer 8 pontos e uma diminuição por 6 vezes em toda a volta, tá? E vamos encerrar a carreira de número 12 com 54 pontos de base. E aqui está a carreira de número 12 finalizada, lembrando que ela foi feita de 8 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Então, eu tenho, neste momento, 54 pontos de base. E com esses 54 pontos de base, faremos a carreira de número 13. Então, a carreira de número 13, somente ponto sobre ponto. Faça 54 pontos baixos. E aí está a carreira de número 13 pronta, finalizada neste momento, com 54 pontos de base. Agora, eu vou fazer aqui, olha, vou cortar o fio, vou arrematar este fio branco com aquele pontinho falso que a gente já fez em outros momentos, tá? E vou voltar a trabalhar com a linha cor de pele, ok? Então, eu vou fazer esse arremate aqui para voltar com a cor de pele. Então, assim estamos, certo? Com o arremate efetuado, o restinho da linha daqui pro lado de dentro, nem preciso cortar, pode deixar ele aí pra dentro mesmo, que ele vai ficar escondidinho. Agora, vamos voltar a trabalhar com o fio cor de pele, tá? Para fazer a próxima carreira, que é a de número 14, você pode introduzir em qualquer lugar, mas eu gosto sempre de concentrar aqui nas costinhas, tá vendo? Ó, estou nas costas da boneca. Então, eu vou trabalhar a carreira de número 14 somente pela alcinha de trás do ponto anterior, tá vendo? Ó, peguei na alcinha de trás. Vou introduzir o fio aqui. Vou dar o primeiro nozinho, que ainda não é o meu ponto baixo. Eu vou fazer o primeiro ponto baixo agora, tá? Então, no mesmo buraquinho, no mesmo local onde eu inseri a linha, eu vou fazer aqui o primeiro ponto baixo. E vamos trabalhar essa carreira de ponto sobre ponto, então também será uma carreira de 54 pontos, mas a diferença é que eu vou trabalhar somente na alcinha de trás da carreira anterior, ó. Ok? Então, faça aí 54 pontos baixos somente na alcinha de trás. Eu encontro vocês aqui no final. E aqui está a primeira carreira em cor de pele, certo? Essa é a carreira de número 14. Ok? Então, agora, vamos subir carreiras de ponto sobre ponto, tá? Essa aqui é a 14, vamos subir mais 9, da 15, inclusive a 15, até a 23, inclusive a 23, tá bom? Então, são 9 carreiras de 54 pontos, somente ponto sobre ponto, trabalhando em espiral. Eu vou fazer as minhas aqui em off e volto com vocês com elas prontas pra gente começar, né, a fazer aí o formatinho do corpo, depois juntar os bracinhos, enfim, tem bastante coisa ainda pela frente, tá bom? Então, vamos lá. Depois dessa aqui, faça outras 9 de ponto sobre ponto, 54 pontos. Agora, pontos normais, tá? Pegando as duas alcinhas, tá bom? Te encontro daqui a pouco. E assim fica o corpinho após fazer as 9 carreiras de ponto sobre ponto, as 9 carreiras de 54 pontos baixos. Agora, a gente vai levar essa circunferência, levar essa base a ter 52 pontos baixos, tá? Para isso, vamos fazer uma carreira em que na lateral você vai colocar uma diminuição, uma aqui e a outra aqui do outro lado. Tá bom? Então, serão pontos baixos, normais, só aqui. Quando chegar aqui, coloca uma diminuição e aqui do outro lado a mesma coisa. Fazendo isso, vamos terminar a carreira de número 24. 24 com 52 pontos baixos, ok? Então, vamos lá. Fazendo pontos baixos, na lateral, uma diminuição em cada lado. E aqui está a carreira de número 24 pronta. Lembrando que eu só fiz uma diminuição aqui, somente uma, e outra diminuição deste lado aqui, tá? Então, eu tinha 54, uma diminuição aqui e uma diminuição aqui, eu fiquei com 52 pontos de base. E é com esses 52 que faremos a carreira 24. Opa, 24 não, essa já é a 24, 25, 26 e 27. São 3 carreiras de ponto sobre ponto, 3 carreiras de 52 pontos baixos que eu vou fazer e já volto aqui com você.
E tenho aqui as 3 carreiras de 52 pontos. Essa última aqui é a de número 27. Então, eu fiz a 27, a 26 e a 25, ok? 3 carreiras de 52 pontos. Vamos fazer a carreira de número 28 e faremos igual àquela anterior. Olha, uma diminuição aqui e uma diminuição aqui. Para que no final da carreira 28, a gente tenha aqui 50 pontos de base, ok? Então, vamos lá, olha, fazendo pontos baixos, né? Vem fazendo pontos baixos. Quando chegar aqui, coloca uma diminuição. Pontos baixos total. Quando chegar aqui, outra diminuição e encerra com pontos baixos. Beleza? No final, você terá aqui 50 pontos de base. E aqui está a carreira de número 28 finalizada. Lembrando que eu fiz uma diminuição aqui deste ladinho e outra diminuição aqui desse ladinho, tá? Então, neste momento, eu tenho 50 pontos de base. E com esses 50 pontos de base, vamos fazer a carreira de número 29, ok? Então, carreira 29, faça 50 pontos baixos. E aqui está a carreira de número 29, finalizada com 50 pontos de base. Vamos fazer a carreira de número 30 e novamente vamos colocar uma diminuição de cada ladinho do corpo. Então, vai fazendo pontos baixos, chegou aqui na lateral, coloca uma diminuição, vem fazendo pontos baixos, na outra lateral, outra diminuição. No final da carreira de número 30, teremos aqui 48 pontos de base. E aí está a carreira de número 30 pronta, lembrando só que eu fiz uma diminuição aqui desse lado e outra desse lado, então eu tenho aqui neste momento 48 pontos de base. Bom, a próxima carreira é a carreira que vamos fazer a união dos bracinhos. Ó, bracinho eu deixei aberto aqui, eu não tenho enchimento aqui no finalzinho dele, tá? Então, se você tiver cheio até a tampa aí, esvazia um pouquinho, porque se a gente colocar o bracinho muito cheio aqui, ele vai se abrir, né? E não vai ficar legal, vai ficar com as asinhas abertas aqui, não fica bonitinho. Então, deixa aqui, né, sem enchimento aqui em cima. Outro recado, antes da gente fazer a união dos braços. Se você quiser contar os pontos comigo, deixa a sua linha aqui no centrinho das costas, tá? Então, a minha tá aqui pra trás, ó. Eu só vou trazer ela aqui até o centro das costas e vou fazer a união dos braços junto com vocês, ok? Assim, a gente conta os pontos e você coloca na mesma posição que eu. Então, só vou fazer esse alinhamento aqui da minha linha, do meu marcador aqui para o centro das costas e já retorno. Bom, estamos aqui, né, com a linha no centro. Agora, eu vou fazer pontos baixos até chegar numa marcação que fique mais ou menos com o bracinho aqui, ó, do ladinho do corpo, tá? Mas antes de juntar o braço, faça este movimento aqui. Tá vendo o dedo? Você vai fazer com que essa dobra fique alinhada com o dedo, tá? A gente dá essa achatadinha aqui em cima para deixar alinhadinho com o dedãozinho, para que fique assim, ok? Aqui, nós encerramos com, deixa eu lembrar, com 12 pontos. Então, vamos fazer a união dos braços com 6 pontos. Essa dobra aqui, ó, eu vou pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos aqui e vou fechar em conjunto aqui com o corpinho, tá? Por isso que eu nem fiz o fechamento aqui, porque a gente já fecha essas 3 abas juntas, né? A primeira, a segunda e a terceira, que é o corpo. Então, eu vou fazer alguns pontos até chegar mais ou menos aqui, e eu vou fazer a contagem para trazer para vocês, tá? Então, eu só vou fazer aqui contando, aí eu falo quantos pontos eu fiz até chegar na minha marcação, para que você faça do mesmo jeito. Ou se não, se você já tiver prática, já pode fazer a união dos bracinhos aí. Essa conta... Essa volta, a gente não vai ter aumento nem diminuições. A única coisa que vai mudar é que eu vou fazer 6 pontinhos do corpinho junto com o braço e vou fechar esse braço e ao mesmo tempo unir, tá? Então, a gente vai fazer 2 coisas aqui ao mesmo tempo. Além de a gente fechar aqui, a gente já une o braço ao corpo, ok? Então, eu vou fazer aqui os meus pontos. Quando chegar aqui, eu trago para você a contagem. Então, aqui estou de volta. Veja, eu comecei a minha carreira aqui,
no centrinho das costas e fiz 8 pontos, tá? Agora, eu vou unir o primeiro bracinho. Dobrinha, de acordo com o dedo. Eu vou trazer ele pra cá e vou fazer este movimento aqui, ó. Então, eu tô com a minha linha no corpinho, eu vou pegar aqui deixa eu ficar numa posição que você consiga ver, né? Senão, vamos lá, vai dar certo. Eu vou entrar aqui no primeiro ponto, no ponto da frente do braço, vou atravessar para o ponto lá de trás, tá vendo? Eu atravessei o bracinho, tá? E eu vou fazer o ponto baixo fechando junto com o corpo. Agora, eu vou entrar no corpo e vou trazer por esses 3 e fechei o ponto baixo. Então, eu fiz aqui o primeiro ponto baixo para unir o braço. Vou fazer novamente o segundo agora. Passei pelos 2 lados do bracinho, opa, aqui, passei pelos 2 lados do bracinho, vou passar lá no corpinho e, ó, trago a linha e fechei o segundo ponto. 3, vamos lá, mais uma vez. Passei de um lado, passei lá do outro, passo no corpinho e trago a linha e fechei o ponto baixo. Eu fiz aqui 3, falta fazer mais 3, eu vou fazer em off e já volto. É só fechar junto, gente, não tem muito segredo não, tá? Aqui pra mim é um pouco difícil pra mostrar pra vocês, porque eu tô numa posição que não é a minha confortável. Pra você que vai estar aí, né, sem esse monte de equipamento aqui na frente pra gravar, vai ficar muito mais fácil. Vou só fazer esses 6 pontinhos aqui e já retorno. E aqui eu tenho o primeiro bracinho colocado. Olha, veja que fica perfeitinho aqui em cima. Aqui embaixo do bracinho também, olha como fica bonitinho, fechadinho, tá? Nem parecia que era aquele bracinho que estava aberto, né? A gente economiza etapas, tá? Se você não se sentir confortável em fazer assim, você fecha aqui com 6 pontos. Aí fica mais confortável para você fazer essa união, tá bom? Então, agora, olha, eu vou aqui fazer os pontos baixos até chegar na outra lateral do corpo e eu vou fazer este processo contando os pontos e já volto para falar quantos eu fiz aqui na frente para fazer a união do outro braço. Pronto, voltei aqui com essa parte pronta. Eu fiz 18 pontos, tá? Saindo aqui do bracinho na frente do corpo, eu fiz 18 pontos. E agora é só fazer a união do outro braço, de acordo com do jeito que eu fiz aqui, fazendo as 3 partes juntas, né? Entro no bracinho, entro do outro lado do bracinho, entro no corpo e trago a linha, tá bom? Isso tudo com a linha aqui, né? Mas vamos lá que eu pulo etapas para explicar, depois pode ser que fique mal entendido. Mas vamos lá, olha, aqui na agulha, eu vou entrar, aqui a linha na agulha, né? Eu vou entrar de um lado do braço, do outro lado do braço, entro no corpinho, trago a linha e fecho o primeiro ponto baixo. E eu vou fazer isso por 6 pontos aqui no braço, em conjunto com o corpo. Vou fazer esse fechamento dos 6 pontos e daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês o quanto que eu fiz aqui atrás para finalizar. E aí está, bracinho unido, gente. Olha que bonitinho que fica, né? Aqui para finalizar, eu fiz 10 pontos, ok? Na minha conta ficou assim, então eu fiz 8 aqui para começar, 6 pontos juntos, 18 pontos aqui na frente, 6 pontos juntos e sobrou 10. Se você quiser fazer a conta certinha, daí é só fazer 9 aqui e 9 aqui para encerrar. Mas assim, olha, ficou bem bonitinho, ficou bem assimétrico, né? Não tem necessidade de voltar e refazer, não. Bom? Então, tá aí. Bracinho unido. E vamos agora começar a fechar, né? A fazer a parte do ombro e pescoço. Essa próxima carreira, a carreira de número 32, ela será de 6 pontos e uma diminuição por 6 vezes na volta, ok? Então, carreira de número 32, 6 pontos e uma diminuição na volta.
toda por 6 vezes, certo? Fazer essa repetição por 6 vezes e no final a gente vai ter aqui 42 pontos de base. E aqui está a carreira de número 32 pronta. Neste momento eu tenho 42 pontos de base. Lembrando que essa carreira foi feita de 6 pontos e uma diminuição por 6 vezes na volta. Vamos agora para a carreira de número 33 e você fará 5 pontos e uma diminuição por 6 vezes. E ficaremos no final com 36 pontos de base. Então, carreira 33, 5 pontos e uma diminuição por 6 vezes. E aqui está a carreira de número 33, prontinha. Foi feita de 5 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Então, neste momento, temos aqui 36 pontos de base nessa circunferência. Vamos para a carreira de número 34 e você fará 4 pontos e uma diminuição por 6 vezes. No final da carreira número 34, teremos aqui 30 pontos de base, ok? Então, vamos lá, carreira 34, 4 pontos e uma diminuição por 6 vezes. E aqui está a carreira de número 34 finalizada. Antes da gente reduzir um pouquinho mais, eu vou pedir para que você complete, ó. O meu tá bem murchinho, tá? Ó, tá vendo? Até aqui embaixo tá murchinho. Então, eu vou completar bastante antes de fazer a próxima carreira, porque depois vai ficar fechadinho aqui, vai ficar mais difícil. Então, olha, já preciso até da ajuda de um palitinho para direcionar enchimento aqui por esses lados. Então, aproveita que esse buraquinho ainda está, né? Se você fez como eu, deixou isso sem fazer, né? Essa parte de enchimento sem fazer por completo, aproveite esse momento, principalmente nessas partes aqui de baixo, tá? Aqui você sabe que você tem que deixar um espacinho para trabalhar. Mas aqui embaixo, encha bastante, deixa ele bem firminho, porque a linha, com o tempo, ela vai cedendo, ela vai ficando mais molinha. Então, o quanto a gente conseguir colocar de enchimento aqui sem alterar a estrutura da boneca, é melhor, tá ok? Então, já vamos aí passar, eu já vou passar a próxima carreira, a carreira de número 35, que ela é de 3 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Ok? Então, carreira 35, 3 pontos e uma diminuição por 6 vezes na volta. E no final, você terá 24 pontos de base. Bora lá? Já volto. E aqui está a carreira de número 35, finalizada com 24 pontos de base. Lembrando que ela foi feita de 3 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Vamos fazer a carreira de número 36, que você fará 2 pontos e uma diminuição por 6 vezes, e vamos finalizar a volta com 18 pontos de base. Então, carreira de número 36, 2 pontos e uma diminuição por 6 vezes. E aí está a carreira de número 36 pronta. Temos nesse momento 18 pontos de base. Este é o momento que a gente começa a construir o pescoço da boneca. É aquele pescoço que ele vem aqui para fora numa quantidade interessante, né? Porque a gente vai depois encaixar ele dentro da cabeça. Antes de você começar a construir este pescoço, coloque enchimento principalmente nessa parte aqui, ó, que formam os ombros, tá? Então, dentro de todo o corpinho e aqui onde forma o ombro, porque depois vai ficar difícil acessar este local. Então, já aproveita e já coloca neste localzinho, porque a gente vai agora, né? Se você já tiver aí separado o seu objeto que vai sustentar, eu vou usar um cabo de escova de dentes. Então, eu vou usar um cabo de escova de dentes, eu já vou mostrar para vocês, mas antes disso, ó, precisa direcionar, tá bom? Direcionar bastante enchimento para esses ladinhos aqui do ombro, para que realmente fique bem firminho o corpo, e mesmo porque, como a gente vai começar a construir o pescoço, depois vai ficar difícil de acessar. Bom, dito isso, o que eu vou passar para vocês agora? As próximas carreiras, que é o pescoço em si. São 15 carreiras, tá? 15 carreiras de 18 pontos baixos. Se você tiver facilidade de trabalhar com o objeto aqui
já instalado, já trabalha com ele. Eu sei que é horrível, né, gente? Trabalhar aqui, ó, vamos supor, eu tô aqui com o cabo de escova de dente, ou tubinho de PVC, ou tubo de cola quente, né? E trabalhar com ele aqui fixado é ruim. Se você não tiver problema em colocar isso depois e conseguir colocar o enchimento aqui em volta, né, com a ajuda de uma pinça, de um palitinho, também pode, tá? Você não precisa já começar a trabalhar com esse objeto fixado. Você pode fazer isso depois dessas 15 carreiras, ok? Então, aproveita, né? Já enche aí o que falta do corpinho, já traz o seu objeto, se for o caso de você começar a trabalhar com ele instalado, e já suba as 15 carreiras de 18 pontos, ok? Vai fazer a 37 até a 54, inclusive a 54, beleza? Vou fazer o meu aqui em off e já retorno com vocês. E aqui estão as 15 carreiras de 18 pontos. Percebe que, olha, o meu suporte aqui para sustentar o pescoço está aqui dentro. Também tenho aqui enchimento em volta, tá? Então, a parte que sobrou, né, o espaço que sobrou após você colocar essa sustentação para o pescoço, você vai preencher com enchimento. Então, vamos lá, vamos fechar aqui, começar a fechar esse pescocinho. Para isso, vamos fazer a carreira de número 55, essa última que eu fiz aqui de ponto sobre ponto é a 54. Então, vamos para a 55, que você fará aqui um ponto e uma diminuição por 6 vezes, tá? Vamos ficar com 12 pontos de base. E aqui está a carreira de número 55 finalizada. Fiz ela com um ponto e uma diminuição por 6 vezes. Então, eu tenho aqui 12 pontos de base. E agora para fechar, vamos fazer 6 diminuições, tá? Então, a última carreira, a de número 56, faça aqui 6 diminuições. Então, aqui está a última carreira de número 56 com 6 diminuições. Vou puxar o fio e fechar esse círculo com um anel invertido, né? Fazer um arrematezinho aqui para ficar bem... Opa, não passou. Ficar bem firme, tá? Então, aqui eu vou pegar todas as alcinhas de fora da última carreira, tá? Ó, vou passar pelas 6, ok? Depois de passar pelas 6, eu vou introduzir a linha no centro do círculo, tá? Sair num ponto qualquer, dar um nozinho só para garantir e cortar o excesso de linha. E está finalizado o corpicho da nossa Maria Beatriz. E para o próximo vídeo, que faremos a cabecinha, eu vou pedir para que você providencie os olhinhos com trava. Esse aqui é de número 15, 15 milímetros. Sobrinha de linha branca, sobrinha de linha preta, o blush, ok? Que mais? E enchimento, agulha de crochê, agulha de tapeceiro para os arremates e também para fazer narizinho. Vamos fazer orelhinha, essa aqui está sem orelhinha ainda. Que mais? Então, acho que é só tesoura, essas coisas que a gente sempre usa. Marcadora de ponto, contadora de carreira, tá legal? Então, eu aproveito para me despedir de vocês aqui. Espero que você já tenha deixado o seu like, deixa aí o seu comentário, vamos conversar sobre este projeto e encontro vocês no próximo vídeo. Beijinho no seu coração, tchau, tchau!